Olá, amigos. Aqui é o Pablo, da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos então fazer uma reflexão do Evangelho do capítulo A Desgraça Real, que está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Como o trecho é pequeno, eu vou lendo ele e a gente vai fazendo uma reflexão sobre o assunto. No item 24, então, ele vai dizer: Fenelon. Toda a gente fala da desgraça, toda a gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é, absolutamente, o que os homens, isto é, os desgraçados, supõem. Eles veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço em que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, nos féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, da desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sobre os andranjos da vaidade. A tudo isso e muitas coisas mais se dá o nome de desgraças na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que veem somente a vida presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um ato, mais do que o próprio fato. Então aqui já conseguimos fazer uma breve reflexão. Que as coisas que estão acontecendo com a gente, naturalmente, a gente entende como se fosse uma desgraça já, um, um problema muito grave, né? Nossa, isso aconteceu aqui, uma desgraça, aquela fome ali, como que está o mundo agora, as guerras. Mas o que, na verdade, o que importa, o que a consequência disso é o que vai ser realmente o problema. Porque, como o próprio Evangelho vai dizer que o mal é o remédio, em capítulos anteriores, o que nos parece ser o mal, na verdade, é um bem. Então, aquele fato que está acontecendo naquele momento em nossas vidas, que é dolorido, que nos tira da zona de conforto, que é difícil, ele parece ser uma desgraça, um castigo de Deus, parece ser que é aparentemente injusto, porque nós não temos ainda noção do todo o contexto. Então, o ponto de vista, que também é um capítulo, a maneira de olhar, a amplitude do olhar que devemos ter em relação a essas desgraças, a esses problemas, é que vai mudar. Então, vai depender de como que eu vou reagir ao que aconteceu, de como que eu vou, qual é a minha decisão a partir daquilo que está acontecendo comigo. Que decisões eu vou tomar? Então, uma mãe, por exemplo, que perde um filho por uma doença grave, desconhecida, seja qual motivo for, ela pode ficar depressiva muito tempo, com raiva de Deus, ou pode se engajar numa ação social que ajude outras mães que tiveram ou que passam pelo mesmo problema. Então, aí há uma mudança de visão daquilo que está acontecendo com a gente, que nós vamos entender, na verdade mesmo, quando voltarmos para a nossa verdadeira vida. Então, enquanto estamos nós aqui nessa escola, ou nesse hospital, ou nesse presídio, que é como o Evangelho até cita o planeta Terra, que ainda temos muito que aprender aqui, e que é como se fosse aqui então uma escola internato, né? Eu durmo na escola, eu como na escola, estou internado nessa escola que é esse corpo físico. Então, todas essas aparentes desgraças são necessárias e são importantes para o nosso desenvolvimento. Então, quando um professor dessa escola nos traz uma prova, um desafio, esse desafio tem como uma função o aprendizado prático daquela pessoa, daquele aluno. Então, aparentemente, aquele desafio parece ser intransponível, parece ser que não é na medida de que eu possa suportar, mas eles são, sim, compatíveis com a nossa série. Daí ele vai dizer, ó, continua, sim, é desgraça
para os que veem presente a verdadeira desgraça. Porém, está nas consequências de um fato mais do que o próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo um bem maior. Então aí é uma interessante, porque pro espírita, pro cristão, o que importa é o meio, não é o fim. Então, se nós tivermos que fazer algo errado para alcançar algo maior, então a gente não faz. Porque o que importa é o meio. Porque é o meio, é a caminhada que vai fazer diferença para a nossa chegada lá, que é a vida espiritual, é o retorno à vida espiritual. Então, realmente, essa visão de como a gente deve agir perante essas dificuldades, que vai nos fazer entender melhor e suportar melhor essas provas. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Estamos tendo bastante agora tempestades. Então a natureza ela é sábia. Ela tem as tempestades, furacões, terremotos, tsunamis, que é uma maneira dela restaurar o próprio ambiente terreno. Então, que ele fala até o exemplo de miasmas, que são as energias que ficam no nosso ambiente, e esses ventos têm como função limpar todas essas formas, pensamentos da humanidade que ficam em redor de uma cidade, de um país. Então, eles têm a sua função. Se não fosse eles, nós acabaríamos ficando doentes com toda essa energia negativa. Então, futuramente, ele causa um bem muito maior. Como é uma dor de uma injeção, um remédio amargo, um tratamento, quando eu faço um exercício físico, no início ele dói, mas causa depois um resultado melhor. Tantos outros exemplos. Então aqui ele está querendo dizer que realmente, que aparentemente as coisas que são difíceis no presente, vão nos trazer benefícios no futuro. E aquilo que é muito fácil agora, se eu tiver atalhos, se eu quiser pegar atalhos e procurar só as coisas da forma mais fácil, vai depois ser muito pior para frente. Então, por exemplo, eu posso ficar adiando os meus compromissos reencarnatórios. Ninguém regride, é fato. A gente pode só estagnar na nossa evolução espiritual. Então eu posso deixar de fazer muitas coisas. Bom, daí eu posso me perguntar, mas Deus é bom, Ele vai me dar outra chance? Vai nos dar outra chance, é verdade. Só que essa nova chance vai ser em qual condições? Agora a gente está numa cidade, que é uma cidade boa, razoavelmente, não temos muitos crimes, temos facilidades de acesso, temos um corpo que consegue se movimentar. E será que, se eu não fizer agora, na próxima oportunidade, quando eu voltar à Terra, em que condições será que eu vou estar? Não sabemos. Então, é muito importante eu aproveitar esse momento agora. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhes as consequências. Assim, para o bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Aí, muitas coisas a gente pode entender assim. O que a gente pensa que, poxa, aquela pessoa, né, fez tanto assim de um jeito, olha como é que acabou a vida, como é que se acabou, não se acabou em nada. Mas esse não se acabou em nada, ele é relativo. Porque, olha, vejamos bem, se aqui é temporário, qual a diferença faz se eu fui de a pé, se eu fui de bicicleta, se eu consegui fazer faculdade ou não? Importante, então, vai ser as tarefas que eu consegui fazer, as adversidades que eu superei, os aprendizados que eu tive. Então, olha a visão como é diferente. A pessoa às vezes pensa, poxa, aquela pessoa se deu bem na vida. Mas afinal, o que é se dar bem na vida? Ou o que é felicidade, ou o que é alegria?
Porque o Evangelho justamente vai dizer que a felicidade não é deste mundo totalmente. Aqui ela tem mescla, né? No capítulo anterior, o 22, ele fala que nós temos a felicidade com mescla, momentos de alegria. Mas não é o nosso propósito só ser feliz. Temos momentos não tão felizes assim. Buscamos a felicidade, sim, nascemos para ser felizes, para buscar a felicidade. O que acontece é que a forma de nós entendermos a felicidade é que também faz a diferença. Porque ser feliz, de acordo então com esse capítulo, o capítulo anterior, é ter a paz de espírito, afinal de contas. É estar em paz. Então Jesus falava, eu vos dou minha paz. Por quê? Estar feliz é estar em paz, né? Aquele ditado que diz, o ideal seria eu dormir com a consciência tranquila, quando eu vou dormir, eu estou com a consciência tranquila. Isto é uma felicidade. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais em todas as esferas de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordou o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai vós que chorais, tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino e às provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório, para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Então aqui é uma lembrança, um puxão de orelha, um grande alerta para nós, não nos iludirmos com a aparente felicidade momentânea deste mundo, que por sinal muitas vezes mais parece ser momentos de alegria, porque a alegria é temporária, a felicidade é um estado de consciência, um estado de espírito. Eu sou feliz ou eu estou alegre. E aí é onde eu vou buscar essa felicidade, como que eu entendo o que é ser feliz, é o que vai mudar para quando eu volto para outra dimensão, realmente eu sentir essa verdadeira felicidade. Se eu depositar então as minhas forças e consequentemente me tornar orgulhoso, vaidoso, egoísta por causa da felicidade que eu penso ser aqui, eu me atrapalho muito depois. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sobre verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados, que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas do combates arriscados à paz que lhe não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega as armas, bagagem, uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contando que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Eu falei no início que era de Fénelon, mas Fénelon é o capítulo anterior. Essa é Delfina de Girardin, Paris, de 1861. Essa última mensagem ficou bem interessante, ficou bem esclarecedora, resumiu toda a nossa conversa, toda a nossa reflexão. Porque para aquele soldado, o que adianta se ele acabou levando uma arma, uma bolsa, uma mochila, uma farda, se ele conseguiu vencer? O que importa se no final da nossa existência eu estou com mais ou menos recursos materiais, como que estado vai estar meu corpo, se eu conseguir vencer a matéria? Então, é esse pensamento, é essa reflexão que nós devemos nos concentrar e reunir as nossas energias. Trabalhar sim com a matéria, mas lembrar que a verdadeira luta nossa é contra o orgulho, o egoísmo, a vaidade, e que aparentemente a felicidade que parece ser agora mais importante, a felicidade futura é a mais importante, que é estar em paz. E para estar em paz, devemos seguir as leis de Deus, conforme o exemplo de Jesus. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.